Dr. Eduardo Gurkevix é especialista em implantodontia, em prótese dentária e também periodontia. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os implantes, um procedimento que está numa crescente muito significativa, né, doutor Eduardo? As pessoas buscam esse procedimento pela qualidade de vida, pelo bem-estar, pela função mastigatória que devolve para esse paciente. E nós começamos então com a seguinte situação. Nós sabemos que o implante não é dente. Na verdade, esse implante ele vem substituir uma raiz do dente. Tá certo isso, doutor Eduardo? Tá certo, sim, porque o dente natural da gente, ele é dividido basicamente assim, em duas partes, a raiz do dente e a coroa. A raiz está dentro da gengiva e do osso, e a coroa é aquela onde a gente se alimenta, sorriso. O implante, ele substitui raiz do dente, tipo, meio dente, aquilo que estava dentro do osso que tem a estabilidade. Então, quando a pessoa perde um dente, coloca-se um implante, que é de metal, para depois colocar um dente sobre ele. Que esse dente pode ser um dente de resina por um período, que a gente chama temporário, provisório, e depois coloca um dente de porcelana. Então, quando a pessoa falar, eu quero fazer implante, ótimo, mas também precisa colocar o dente sobre o implante. E quando que é necessário fazer um implante, doutor Eduardo? O paciente chega aqui na clínica com falhas, e aí quando que o senhor reconhece essa necessidade? Nós temos algumas alternativas para substituir dentes perdidos. A mais importante é o implante, que seria colocação de novamente um dente artificial, você põe o metal do implante mais o dente, no local que ele perdeu aquele dente. Mas também tem a possibilidade de fazer um trabalho de prótese fixa, que a gente prepara um dente antes e um depois daquele dente, que se usava antes de existir o implante. E a terceira e última opção é uma prótese móvel, que é aquela que tem que remover pós-refeições para fazer a higienização, aquela que tem uns grampinhos. Então, em termos de qualidade, de resultado satisfatório, de autoestima do paciente, de confiança, o implante é o número 1, porque ele substitui um dente e você vai ter novamente aquele dente que você perdeu. Não atrapalha em nada na higienização, na alimentação, então é um dente idêntico ao dente natural. Então por isso que a gente sempre dá a opção, primeiro o implante, depois a prótese fixa, para depois a móvel. Tudo depende, Karina, como é a situação do paciente, estrutura óssea, que é a mais importante, e condições financeiras do paciente, porque hoje tem uma certa diferença entre uma prótese móvel e um implante. Quando é um ou dois elementos, tranquilo, mas tem pessoas que têm que colocar vários, repor vários dentes. Então, por isso, a gente tem que dar as opções para ele, mas a maioria absoluta das pessoas prefere o implante porque é bem melhor do que outros trabalhos. A prótese móvel, a gente pode dizer que está caindo até em desuso já, né, doutor? Hoje, prótese móvel, eu realmente confesso para você que eu não lembro quando fiz a última. Provavelmente já fazem mais de 4, 5 anos. A prótese total, que é a dentadura, ainda muitas pessoas fazem por alguns motivos. Primeiro, a idade. Tem pessoas que muitas vezes já têm, por exemplo, 75, 78, 80 anos. Ele muitas vezes não quer se submeter a fazer implante. E muitas vezes ele não tem estrutura óssea para receber implante de dente, teria que fazer enxerto ósseo. Então, muitas vezes ele não quer. Principalmente, parte superior, ele aceita colocar uma prótese total. E a parte inferior, que é mais complexa, mais difícil, aí eu faço um implante para ele, que vai ser um trabalho fixo, e a parte superior ele faz uma total. Então, prótese total ainda eu faço com grande quantidade, com grande frequência. Mas para aquelas pessoas que realmente não têm condições estrutural óssea, financeira, ou não querem fazer. Mas a maioria prefere fazer implante. Então olha que interessante, doutor Eduardo, no mesmo paciente o senhor consegue trabalhar tanto o implante quanto a prótese, dá para fazer as duas coisas? Dá, geralmente assim, inferior, que é onde a prótese total móvel, que é a dentadura, que dá mais problema para o paciente em termos de estabilidade, nessa parte então eu falo para o paciente, vamos fazer então implante de dentes fixo na parte de baixo, que daí você não precisa tirar para higienizar, para dormir, nada que ele já... E da parte superior, que você realmente não tem condições estruturais ósseas ou financeiras ou não quer fazer, faz então uma dentadura. Então de cima a dentadura, de baixo é um trabalho fixo. Mas poucos são esses que aceitam. A maioria fala, não, já que eu tenho uma fixa de baixo e ficou ótima, eu também quero fazer uma fixa de cima, que é o melhor. Bem mais vantajoso. Muito melhor, mais segurança, mais confiança, autoestima do paciente, em todos os aspectos melhor. Mas a gente precisa também atender às necessidades
das pessoas. Afinal de contas, cada caso é um caso, não é isso? Exatamente, tem que analisar todos os casos. Doutor Eduardo, o senhor comentou que após o implante, geralmente se coloca um dente de resina. Por que esse dente chama-se provisório? Por que a gente já não pode pular para a etapa da porcelana, que é mais resistente, que é mais durável, por exemplo? Um dos motivos é quando a gente fala em carga imediata, aquele trabalho que a gente coloca implante e o dente no mesmo dia. Neste caso tem que ser de resina provisória, porque eu faço uma moldagem da boca do paciente antes, uns dias antes, o protético faz os dentes ali provisórios, no dia eu faço os implantes e coloco esses dentes, adapto, reembaso, ajeito. Teria que ser, tem que ser de resina, porque a porcelana não tem como, porque a porcelana é um trabalho mais perfeito, mais sobre molde. Segundo item, se eu fizer já a porcelana, se o paciente muito bem não gostar ou da cor, ou do formato, ou de qualquer coisa, isso é um problema, porque tem que refazer tudo e tem um custo elevado. Então eu falo para os meus pacientes, vamos colocar o provisório, que você tenha a opção, tenha a possibilidade de discutir comigo, com o protético, a cor, o tamanho, o formato, usar uns dias para ver se está bom, para depois fazer a porcelana. Então o provisório ele serve como se fosse um gabarito. E por isso ele chama-se dente de resina acrílico provisório. Só que não é para ficar 5, 8, 10 anos, porque ele pode mudar de cor, fica mais amarelo, em função que ele absorve mais líquidos e elementos corantes, e ele pode ocorrer um desgaste, porque ele é um dente como se fosse um plástico, não é cerâmica, não é porcelana. Mas por isso que isso é fundamental a gente fazer. Mas pode, eu já tive alguns casos de moldar o implante e colocar o dente de porcelana. Mas quando é um dente, dois, assim, não quando é boca toda ou vários, para a gente não fazer nenhum erro na boca do paciente. E é muito importante, doutor Eduardo, ter uma boa parceria com o laboratório e com esse protético que vai executar esse trabalho também, né? Sim, o nosso trabalho, geralmente, ele tem um tripé que a gente chama. Uma responsabilidade é do dentista, uma é do protético, quando faz trabalho, e uma é do paciente. Então, eu como dentista, eu tenho que conhecer a boca do paciente, conhecer a odontologia, escolher um material adequado e executar o meu trabalho, que é fazer a cirurgia, colocar o implante, fazer os moldes. Função do protético, elaborar aquele trabalho como a gente combina, e o paciente tem que realmente ver se ficou bom, aceitar e depois cuidar. Então eu sempre trago o meu protético aqui na clínica. Quando eu começo a fazer um tratamento com o paciente, o protético conhece esse paciente, conversa entre eles, e quando precisar, durante o tratamento, o protético vem aqui na clínica para verificar se está andando bem. Então isso é fundamental, essa harmonia, esse casamento a três que a gente fala, que seria o paciente, o protético e o dentista. Por isso que é muito importante não ficar trocando de protético toda hora, ou o paciente não ficar trocando de dentista toda hora, porque senão ele não tem fidelidade ao trabalho. Então isso é fundamental, todos terem a responsabilidade sobre um trabalho. Aí a gente tem sucesso a longo prazo. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de manutenção de implantes, doutor Eduardo. Como é que funciona a questão de revisão? De quanto em quanto tempo o paciente tem que visitar a clínica obrigatoriamente? Quais são os principais cuidados? Escovar um dente de porcelana é a mesma coisa que escovar um dente natural? Ou há diferença? Como é que fica dessa questão? Não, a escovação é a mesma para dente natural, dente artificial, de resina, de porcelana. Após as refeições, que em média é de 3 até 4 vezes ao dia, que a maioria se alimenta 3 vezes, até 4, faz a sua higienização normal, uso da escova, pasta, fio dental, escova elétrica, tudo, bochecha. Agora, a revisão, que é retorno ao dentista, depende de cada caso. Tem pessoas que em 30 dias já ocorre a formação de placa e de tártaro, quer dizer que tem uma aderência maior. Tem pessoas que têm uma produção de saliva com maior quantidade de cálcio, que isso gruda mais no dente, principalmente quando é dente de resina, naquele período temporário. Tem pessoas que vêm cada 2 meses, cada 3, cada 6, uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano. Revisão de preferência com o mesmo dentista que fez o trabalho. Porque daí a gente vê como é que ficou, uso um líquido, uma pintura nos dentes, eu pinto esses dentes do paciente, e aonde tem placa e tártaro ele vai evidenciar. E aí a gente faz a limpeza de raspagem, de profilaxia. Então cada caso é um caso, depende das pessoas, porque tem pessoas que têm facilidade de cuidar e cuidam bem. Tem outros já que além de não ter facilidade, eles não têm aquele carinho, aquele amor pelo cuidado, então eles têm que voltar com mais frequência no dentista. Ainda falando sobre escovação, doutor Eduardo, o doutor é a favor das escovas elétricas para a higienização correta dos dentes de porcelana?
Sim, a escova elétrica ela tem uma eficiência melhor que a manual. Mas a pessoa tem que saber usar a elétrica, ele não pode usar muita força nela e nem pouca, ele tem que saber usar. Então o dentista tem que explicar para o paciente a finalidade. E realmente ele tem que trocar aquela cerda, aquela escovinha quando estraga, então ele tem que ir até a farmácia e comprar o refil. Como a escova. A escova estragou, você joga fora toda ela. A elétrica não. Então tem que saber, mas ela tem uma eficiência, uma escovação melhor que a manual. Mas eu sempre falo assim, o importante é você usar o fio dental, a escova e a pasta. Não importa as marcas, o importante é o dentista orientar o paciente e ele usar. Isso é fundamental, a higienização após as refeições. Doutor Eduardo, quem faz implantes, a maioria dos casos, essas pessoas elas buscam mais qualidade de vida, né? E aí, como é que fica a questão da alimentação depois de um dente de porcelana ou mesmo de um dente provisório de resina? Vida normal, pode comer alimentos sólidos ou não? Tem alguma dieta, tem alguma restrição após a cirurgia? Não, pode. Aqueles casos que eu faço, por exemplo, o implante e o dente no mesmo dia, que é a carga imediata, eu falo para ele tomar cuidado os primeiros dias por causa da cicatrização, alimentos como vinagre, sal, umas coisas assim. Mas depois que cicatrizou, não tem nenhum problema. Coloca dente de resina ou dente de porcelana, ele vai alimentar-se normalmente como se fosse o dente dele, sem nenhum problema. Qualquer tipo de alimento ele pode fazer parte das suas refeições, só que é lógico, eu sempre falo para ele, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses alimentos, principalmente alimentos que é derivado de açúcar, por exemplo, pé de moleque, com amendoim, açúcar, aqueles que são muito duros. Esse tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas nada assim que eles você tem restrição a algum tipo de comida? Não, pode comer como se fosse dente natural, sem nenhum problema. À vontade, tá certo. Doutor Eduardo, na visão do dentista, como que deve ser a nossa mastigação? A mastigação é fundamental. Primeiro, ter os dentes na boca para fazer a mastigação. Porque quanto menos dente você tem, mais você vai buscar uma adaptação, menos você vai mastigar, mais rápido você vai engolir esses alimentos para se livrar deles, porque você não consegue mastigar bem. E isso pode te trazer um problema, tanto na parte do estômago, parte do intestino, estômago, pode te desenvolver uma gastrite, pode te dar azia, pode te dar dor de cabeça porque você não mastigou bem, você engoliu aqueles alimentos sólidos. Tudo isso é prejuízo para o teu organismo. Então, o ideal, ter os dentes na boca e de preferência dentes que têm ainda corte, a fiação. Porque eu quero ter uma prótese ali que já fazem 20 anos. Aquilo já não tem mais nada, tá? Liso. Então, ele já não tem um poder de corte. Dente natural tem um poder de corte, mas os dentes artificiais têm que também ter esses poderes normais, né? E a pessoa não pode ter muita pressa, porque muitas vezes você vê uma pessoa que, vamos supor, em 10 minutos ele senta, coloca a comida no prato, engole, né? Ele basicamente engole aquela comida. O mal do brasileiro, inclusive, e vai né? embora. E aí, o que ele faz depois? Muitas vezes toma uma Coca-Cola ou toma um digestivo, porque ele vai dar dor de estômago para muitas pessoas, né? Ou dor de cabeça, que é normal. Eu almocei e me deu... Mas ele almoçou em 10 minutos, 15. Muitas vezes você deixa de ir no restaurante sentar, você vai numa lanchonete, come um sanduíche em 5, 8, 10 minutos, porque não tem tempo. E isso é ruim para a nossa saúde. Com o passar do tempo, veio o resultado. Então, mastigação fundamental. Quanto mais você puder mastigar, é melhor para o teu organismo.